Algo inesperado e completamente fora do radar pode estar prestes a acontecer dentro da Toca da Raposa. Um movimento que, se confirmado, pode alterar o destino do Cruzeiro pelos próximos anos, colocar o clube em um novo patamar de competitividade no cenário nacional e internacional, e possivelmente iniciar uma verdadeira revolução dentro do futebol brasileiro. E o mais curioso, essa informação começou a circular após anúncios surpreendentes que deixaram os torcedores completamente em choque e cheios de dúvidas. Mas calma, não vamos revelar tudo agora. Antes, você precisa entender o contexto que levou à explosão dessas especulações que tomaram conta das redes sociais, dos corredores da imprensa esportiva e até mesmo de parte dos bastidores do clube. Nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o time celeste chega a uma situação incomum, rara e extremamente simbólica. Pode garantir vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores sem nem entrar em campo. Sim, o Cruzeiro pode classificar assistindo televisão, acompanhando o desempenho dos rivais e, se tudo der certo, comemorando ainda no sábado, dia 22 de novembro, antes mesmo de enfrentar o Corinthians. E esse detalhe, aparentemente simples, revela muito. Revela o quanto o clube andou, revela a força de sua campanha e revela porque a torcida neste momento vive dias de pura tensão. Tudo começa pela tabela. O Cruzeiro ocupa a terceira posição do Brasileirão. Poucos acreditavam que o clube poderia chegar tão longe nesta temporada. A maior parte das análises no início do ano apontava o Cruzeiro brigando do meio para cima, talvez por vaga na pré-Libertadores, mas não projetando um domínio tão consistente. Só que o time foi crescendo, pontuando, ganhando competitividade, e quando os favoritos tropeçaram, o clube mineiro se manteve firme, sólido e calculista. Então chegamos à rodada de número 34 com um cenário que ninguém poderia ignorar. Se Botafogo ou Fluminense tropeçarem neste sábado, a Raposa estará matematicamente garantida na fase de grupos da Libertadores 26. Botafogo e Grêmio duelam às 19h30 no Rio de Janeiro. Um tropeço simples da equipe carioca, uma derrota, já seria suficiente para tirar deles a possibilidade de alcançar o Cruzeiro na tabela. O Botafogo chegaria ao máximo a 64 pontos e a Raposa já tem 65. Ou seja, sem nem calçar as chuteiras, o Cruzeiro já poderia estar classificado. Mas e se o Botafogo empatar? Aí o cenário muda um pouco. O Cruzeiro precisaria ao menos de um empate contra o Corinthians no domingo, às 20h30, no Mineirão, garantindo mais um ponto e chegando aos 66, ficando inalcançável pelos cariocas. Só que não para por aí, porque há outro personagem nessa história, o Fluminense. O clube carioca tem 54 pontos e enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque às 21h. Se empatar ou perder, mesmo vencendo os jogos restantes, só poderia alcançar 64 pontos. Ou seja, o Cruzeiro, com seus 65, ficaria matematicamente fora do alcance. Isso significa que existe uma situação real, palpável e extremamente próxima em que o Cruzeiro se classifica para a Libertadores sem entrar em campo. E quando uma classificação tão grande depende de fatores externos, a rotina muda. O torcedor acompanha o desempenho dos rivais, a diretoria faz contas, a comissão técnica monitora, e a Toca da Raposa vive dias de tensão, expectativa e silêncio estratégico. O curioso é que, mesmo se os resultados não ajudarem, o Cruzeiro só depende de si. Uma vitória simples sobre o Corinthians coloca o time definitivamente no G5 e fecha a conta. Isso torna o jogo de domingo ainda mais eletrizante. O Cruzeiro vem de empate por 3-3 contra o Juventude em Caxias do Sul, um resultado que trouxe irritação para o técnico Leonardo Jardim. O treinador português foi direto ao analisar o desempenho da equipe. A defesa ficou abaixo do esperado, o time deixou espaços, especialmente no primeiro tempo, e não fez o jogo de controle que o treinador imaginava. O empate impediu que a Raposa encurtasse a distância para os líderes Flamengo e Palmeiras, o que também frustrou a torcida, que já sonhava com objetivos ainda maiores. Porém, ao mesmo tempo, deixou o Cruzeiro vivo e muito forte na disputa pela vaga direta na Libertadores. Essa partida contra o Corinthians, portanto, não é só um jogo. É uma oportunidade de sacramentar uma temporada de reconstrução e os primeiros sinais reais de que o Cruzeiro voltou ao protagonismo que sua história exige. O sentimento que percorre os corredores internos é muito claro. Este é um momento decisivo. Uma vaga direta na fase de grupos muda tudo. Muda o planejamento, muda o orçamento, muda a maneira como o clube negocia com reforços e até mesmo o modo como jovens atletas são projetados para o mercado internacional. E esse detalhe nos leva ao segundo movimento crucial que agitou os bastidores nos últimos dias, o interesse europeu em Otávio, goleiro de 19 anos, cria da Toca, considerado uma das maiores promessas da posição no futebol brasileiro. Otávio ainda não estreou profissionalmente pelo Cruzeiro, mas já desperta enorme atenção.
Não é exagero dizer que o goleiro está no radar de clubes internacionais há mais de um ano. Profissionais de observação de um gigante europeu acompanharam Otávio no Mundial Sub-20, no Chile, onde ele atuou pela seleção brasileira. O relatório foi positivo, detalhado, aprofundado. E quando clubes desse porte fazem relatórios tão específicos, é porque já analisam proposta concreta. A expectativa dentro de seu staff é que uma oferta chegue nos próximos meses. O Cruzeiro, por sua vez, não pretende aceitar qualquer valor. Pessoas envolvidas nas tratativas afirmam que, abaixo de 6 milhões de euros, o negócio não anda. O contrato vai até dezembro de 28 e o clube não tem pressa para negociar. E não foi só esse gigante misterioso. O Eintracht Frankfurt, da Alemanha, que nos últimos anos investiu fortemente em brasileiros como Tuta e Cauã Santos, também fez contato e já sinalizou possível investida futura. Além disso, a portuguesa tentou contratar o atleta para o Campeonato Paulista. A proposta foi real, concreta, mas recusada. O staff de Otávio avaliou que uma transferência para o Canindé não agregaria à carreira neste momento. Antes disso, o Botafogo já havia enviado uma oferta, igualmente rejeitada. Otávio pode ainda não ter minutos em campo pelo profissional do Cruzeiro, mas já vive uma sombra constante, ser observado por grandes centros do futebol mundial. Parte dessa situação ocorre porque a concorrência no gol está cada vez mais pesada. O elenco já conta com Cássio e Léo Aragão e, para completar, o clube fechou pré-contrato com Matheus Cunha, do Flamengo, para 2026. Ou seja, o caminho do jovem não será simples. Ele terá que disputar espaço com jogadores experientes e com bagagem. Porém, mesmo com esse cenário, a diretoria não pretende liberá-lo facilmente. O Cruzeiro sabe que goleiros talentosos se valorizam muito na Europa e esse pode ser o tipo de venda que injeta recursos de impacto direto no planejamento esportivo da equipe. Se no primeiro bloco falamos sobre a possibilidade do Cruzeiro garantir sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores e o monitoramento europeu de jovens promessas, neste segundo momento vamos em uma negociação que mexeu diretamente com os bastidores do futebol brasileiro e deixou os torcedores mineiros ansiosos. A tentativa de contratação de Alisson Edward, atacante de 19 anos do Grêmio. Um nome que, mesmo tão jovem, já se tornou um verdadeiro símbolo de promessa, talento e potencial, capaz de transformar um setor ofensivo e elevar o patamar de qualquer clube que consiga tê-lo em seu elenco. O Cruzeiro, atento e estrategicamente ambicioso, tentou a investida, mas encontrou um obstáculo à altura. A diretoria gaúcha, agora sob o comando de Odorico Roman, decidiu colocar preço alto e encerrar as negociações. O que parecia ser uma simples consulta acabou virando um capítulo sensacional no mercado de transferências. Tudo começou no início de novembro, quando o Cruzeiro procurou o Grêmio para abrir conversas sobre Alisson Edward. A informação foi confirmada pelo jornalista Everton Guimarães, da Band de BH, que acompanhou de perto os bastidores desta movimentação. Alisson, que renovou recentemente seu contrato com o clube gaúcho até o fim de 2029, rapidamente despertou o interesse da diretoria mineira. Não era para menos. O atacante tem se destacado de forma impressionante na temporada, atuando pelo lado direito do ataque do Grêmio, já com 26 jogos no Brasileirão Betano, um gol marcado e 2 assistências anotadas. Jovem, habilidoso, rápido e com visão de jogo, Alisson é considerado por especialistas como uma das joias mais promissoras do futebol brasileiro, capaz de fazer a diferença em partidas decisivas e gerar valor de mercado significativo em poucos anos. A tentativa do Cruzeiro era ousada e estratégica. Com a vaga direta na Libertadores em perspectiva e a possibilidade de disputar uma competição continental de alto nível, a diretoria mineira buscava reforços que pudessem garantir competitividade imediata. A ideia não era apenas reforçar o ataque, mas projetar o clube a um patamar internacional, preparando o time para desafios mais ambiciosos e construindo um elenco capaz de brigar de igual para igual com grandes nomes do futebol nacional e sul-americano. Nesse contexto, Alisson Edward se encaixava perfeitamente. Jovem, talentoso, já com experiência em jogos importantes e pronto para assumir responsabilidades em um clube de maior projeção. No entanto, a negociação encontrou um obstáculo imediato: o valor solicitado pelo Grêmio. Segundo a apuração de Everton Guimarães, o clube gaúcho pediu 8 milhões de dólares, cerca de 42 milhões de reais na cotação atual, valor considerado muito alto pelo Cruzeiro. A diretoria mineira analisou a proposta, ponderou sobre o custo-benefício e concluiu que, no momento, não seria viável avançar com a contratação. Com isso, a negociação foi encerrada e o jovem atacante permaneceu sob controle do Grêmio. A decisão do Imortal, além de financeira, também envolveu estratégia esportiva. Odorico Roman não pretende facilitar a saída de peças importantes, especialmente aquelas que têm projeção internacional e podem valorizar o elenco nos próximos anos.
É importante destacar que Alisson Edward não é apenas cobiçado pelo Cruzeiro. No meio do ano, o Liverpool já havia sondado o jogador, demonstrando interesse concreto. A gestão de Odorico Roman, atenta a essas movimentações, deixou claro que pretende manter o atacante sob contrato, garantindo que qualquer negociação futura ocorra de forma planejada e vantajosa para o clube. A multa rescisória do jovem é de 60 milhões de euros, aproximadamente 367 milhões de reais, o que demonstra a confiança do Grêmio em seu potencial e a intenção de proteger um ativo valioso. Ou seja, qualquer clube que desejar contratar Alisson no futuro precisará de planejamento, paciência e recursos robustos para convencer a diretoria gaúcha. Alisson, por sua vez, segue focado em seu desenvolvimento e na sequência da temporada. Apesar do interesse externo, o atacante mantém sua rotina de treinos e jogos, aprimorando habilidades e consolidando sua posição no time principal. O jovem já ganhou confiança com Mano Menezes, técnico do Grêmio, e tem atuado de maneira consistente, contribuindo tanto defensiva quanto ofensivamente para a equipe. Essa maturidade precoce, aliada à habilidade técnica e à visão de jogo, torna Alisson uma peça que não passa despercebida no mercado nacional e internacional. Sua evolução é acompanhada de perto por clubes brasileiros e europeus, que analisam não apenas seu desempenho atual, mas também seu potencial futuro. Além do aspecto esportivo, a negociação envolvendo Alisson Edward trouxe à tona a postura estratégica do Cruzeiro. O clube demonstrou capacidade de identificar talentos promissores, planejar investimentos de longo prazo e se posicionar de maneira competitiva no mercado da bola. A tentativa de contratação, ainda que não concretizada, mostra que o Cruzeiro não se limita a especulações. A diretoria busca ativos que agreguem imediatamente e que possam projetar o time a novos patamares. Ao mesmo tempo, a negociação evidencia a complexidade do mercado brasileiro, onde interesses econômicos, esportivos e estratégicos precisam ser equilibrados para que qualquer transação aconteça de forma satisfatória para todas as partes envolvidas. O episódio de Alisson Edward também reflete o cenário de mudanças no Grêmio. Com Odorico Roman à frente, o clube gaúcho iniciou uma reorganização interna, incluindo revisões contratuais, avaliação de jogadores-chave e planejamento para a próxima temporada. A intenção é montar um elenco competitivo, capaz de manter a equipe entre os principais do país, sem abrir mão de suas joias mais valiosas. Nesse contexto, manter Alisson sob contrato faz sentido estratégico. Ele é não apenas uma promessa de mercado, mas também uma peça importante para o desempenho do time em campo. A diretoria demonstra, assim, equilíbrio entre proteger ativos e buscar resultados imediatos, uma postura que certamente influenciará negociações futuras envolvendo jovens talentos. Por fim, é impossível ignorar o impacto que a tentativa de contratação de Alisson teve sobre a torcida do Cruzeiro. Embora a negociação não tenha avançado, os torcedores passaram a perceber que o clube está se movimentando ativamente, atento ao mercado e disposto a investir em jovens promissores. A expectativa agora se amplia. Se o Cruzeiro conseguir garantir a vaga direta na Libertadores e, simultaneamente, se posicionar estrategicamente para futuras contratações de peso, o clube poderá transformar completamente o cenário da próxima temporada, tornando-se protagonista não apenas em Minas Gerais, mas em todo o futebol brasileiro. E para continuar acompanhando todas as novidades do Cruzeiro, as movimentações de mercado e os bastidores das negociações mais importantes, inscreva-se agora no Diário da Raposa, ative as notificações e deixe nos comentários a sua opinião. Você acha que o Cruzeiro deveria tentar novamente a contratação de Alisson Edward na próxima janela ou esperar oportunidades futuras? O futuro da Raposa pode estar prestes a mudar, e você não vai querer ficar de fora dessa história.